Em que ponto chega os reforços positivo e negativo? Que diferença faz isso na vida de uma pessoa? Como isso pode melhorar a vida e destruir a vida de alguém? É o que algumas crianças descobriram, infelizmente, ao longo de sua vida. E tudo começou em 1939 com um pesquisador chamado Wendell Johnson. Wendell Johnson tinha um sério problema quando criança. Ele era gago. E isso causou vários problemas dele de relacionamento com outras crianças e depois de adulto. Em 1926, ele começou a estudar por que as pessoas gaguejam. Em 1939, ele criou um experimento que ficou conhecido como o estudo monstro. Esse estudo visava entender como era o comportamento das crianças frente aos reforços positivos ou reforços negativos. Daí ele pegou grupos de controle. E esses grupos de controle visavam estudar o quanto a pessoa poderia induzir a gagueira em outra. Nesse reforço negativo, várias crianças foram estudadas. 22 meninos e meninas foram testados, em que a metade era estimulado e tinha reforço positivo, parabéns, continue assim, e a outra metade era reforço negativo. Elas eram pressionadas, elas eram ditas: você não vai gaguejar, você tem que articular as palavras direito, não pode gaguejar, você não pode fazer isso, você está fazendo errado. E as crianças, mesmo falando direito, elas tinham medo de errar, elas começavam a desenvolver ansiedade. Isso gerou sérios problemas, ao ponto de esse trabalho nem ter sido publicado. Por vários motivos. Ele tinha padrões éticos estáveis. Os resultados nunca foram publicados porque avisaram: olha, isso não é muito diferente do que os alemães fazem com gêmeos, ou, sabe, Mengele estudava pessoas e botava à prova e, achou que não era melhor publicar para não ser comparado com os experimentos nazistas. As conclusões eram dramáticas e isso tudo levou a sérios problemas. Uma das auxiliares chamava-se Mary Tudor Jacob e ela esteve nessa pesquisa até um dia que, passados uns 60 anos, ela recebeu uma carta dizendo que ela era, na verdade, um monstro. Que aquela criança chamada Mary Korlaski poderia ter sido uma médica, uma professora, até mesmo um presidente, mas ela desenvolveu sérios transtornos, ansiedade extrema, nunca se curou da gagueira. Os limites éticos da pesquisa científica devem existir. O pesquisador ele nem deve ficar a cargo disso. Para isso existem os comitês de ética. Você não pode simplesmente fazer o que quer. Ou não pode simplesmente botar a criança, mandar-lhe ler em voz alta na frente de todo mundo e ficar em cima dela pressionando. Você não pode gaguejar, você está gaguejando, mesmo com a criança tentando ler direito. Ela começava a gaguejar, ela começava a ficar retraída. Ela tinha problemas de sócio-interatividade, ela não se relacionava bem com outras porque ela tinha exatamente medo de gaguejar, medo de relacionar, medo de ser pressionada. Várias pesquisas assim tomaram lugar nos anos 30, 40 até os anos 60. Eu já citei alguns desses experimentos psicológicos e ainda assim eles são bem questionáveis. Talvez a ciência não devesse ter padrões éticos fechando a sua pesquisa, cerceando. Mas quando nós vemos o que isso pode causar para as pessoas, sim, os limites éticos têm que ser seguidos. O estudo de Wendell realmente comprovou o quanto o reforço positivo ou negativo influencia no comportamento da pessoa. O problema é o preço que foi pago por isso.
Hoje nós temos um comportamento, nós temos pesquisas, nós temos sistemas educacionais que trabalham com esses reforços positivos. Mas e aquelas crianças que foram submetidas ao teste? E aquelas crianças que passaram por torturas psicológicas? Como no caso do pequeno Albert, como eu já citei antes. Aquela criança nunca foi normal na vida e morreu cedo, sendo paranoica e tendo problemas de irascibilidade, medo e com síndrome do pânico e com todas as outras desgraças cognitivas e psicológicas que alguém poderia ter depois de ter sido torturado desde ser bebezinho. As crianças de Wendell Johnson nunca conseguiram ser normais, só aquelas do reforço positivo. Ainda assim, nós temos que parar e entender: será que realmente a pesquisa valeu a pena? Foi um preço que foi pago, talvez alto demais, mas não podemos reescrever o passado, apenas aprender com ele. Nós não podemos desfazer essa pesquisa, apenas entendê-la e evitar que coisas assim aconteçam de novo. Esse é André do seu ceticismo.net e você fica tão legal quando você clica aqui para assinar o canal. Poxa, você é capaz, você fica tão fantástico de clicar no joinha, de ligar o sininho para ser notificado quando tiver novos vídeos. Vamos, você consegue coisas maravilhosas. Isso, faça isso. Você será muito melhor e isso faz com que você se sinta melhor ainda e ajude o meu canal. E você será sempre uma melhor pessoa, tão melhor quanto já é. Obrigado por terem assistido.